Posso perder a oportunidade de falar um pouquinho sobre o censo escolar já de 2009, do processo do censo de 2009, porque é um processo muito importante, porque as informações do censo escolar são a base, né, de todos os repasses que o Ministério da Educação faz. Ele é a base, os dados do censo escolar, principalmente os dados de matrícula, eles servem de referência para o cálculo do Fundeb, né? Para o cálculo, todos esses dados do PAR, todos os repasses de material didático, merenda, enfim, dinheiro direto na escola, todos os repasses do Ministério da Educação são feitos com base nos dados de matrícula. Então, realmente, é um processo muito importante. E aqui no Estado de São Paulo, embora seja, como os dados são repassados, coletados e repassados pela Prodesp, eu creio que é importante a gente ressaltar alguns pontos, porque aqui há um momento em que é aberta a participação dos municípios. Então, vamos a esse esclarecimento. O censo de 2009, ele começa a ser coletado pela Prodesp, aqui em São Paulo, um pouquinho antes da data de referência geral para o país, que é a última quarta-feira de maio, né? Então, a Prodesp já começa a coletar, imagino que março, abril, ela coleta as informações junto aos municípios. E transfere esses dados, por um processo que a gente chama de migração, para o MEC. Bom, até aí todo mundo sabe disso. Só que, quando nós publicamos os dados preliminares no Diário Oficial, isso acontecerá esse ano, nesse nosso cronograma inicial, por volta de setembro, a gente publica no Diário Oficial, e aí vocês têm que conferir, todos os municípios, inclusive os de São Paulo, têm que conferir esses dados, tanto pelo Diário Oficial, ou então pelo próprio sistema Educacenso, que é abre-se, vocês recebem da Secretaria de Educação aqui de São Paulo as senhas de acesso ao sistema, entram no sistema, conferem, pode ser conferido escola por escola, porque cada diretor de escola recebe uma senha, cada dirigente municipal recebe uma senha, e aí vocês têm o direito, o dever de fazer o ajuste necessário nos dados. E aqui, parece-me, pelas perguntas que eu recebi, a gente tem uma especificidade, que é a questão da educação integral, né? As turmas de atendimento complementar que vocês têm, quer dizer, que parece que isso não está sendo coletado pelo sistema da Prodesp. E pode, sim, ser coletado pelo sistema do Educacenso. Então, vocês terão a oportunidade de fazer essa complementação de dados, que será nesse momento do ajuste do sistema do Educacenso. Depois que houver a publicação no Diário Oficial, preliminar, setembro desse ano, o sistema será aberto durante 30 dias para que os municípios façam o ajuste. A Secretaria de Educação de São Paulo fará o treinamento dos municípios, todo ano ela faz isso, treinará um representante ou dois de cada Secretaria Municipal de Educação, ela promove esse treinamento, a coordenação do censo aqui do Estado de São Paulo, faz o treinamento, fornece as senhas, então vocês poderão fazer o ajuste dos dados de matrícula. Basicamente é isso, porque os demais dados já estão ok, são transferidos pelo próprio sistema da Prodesp. Então, vocês poderão fazer o ajuste, me parece que principalmente em relação à questão da educação integral. E aí, basicamente, terá algumas alternativas, principalmente poderá ser feito isso. A inclusão de turmas de atendimento complementar ou as turmas do contraturno, enfim, depende de como cada rede de ensino organiza a questão da educação integral. Então, fiquem atentos a esse cronograma. Da mesma maneira, a Carlinha mostrou, nas páginas do MEC, por vários lugares, ou pela página do MEC, ou pela página do INEP, basta procurar o link para o Educacenso. É verdinho, fácil, em todo lugar tem esse link. Educacenso, vocês entram, podem entrar a qualquer momento lá,
tem um hot site que tem todas as explicações de como é que funciona o sistema. Você já pode, a qualquer momento, navegar por esse hot site, ele é bem interessante, tem todas as explicações de como é que funciona. Inclusive, agora a gente está com um processo de coleta de dados que chama Situação do Aluno, que está coletando o que aconteceu com cada aluno que foi matriculado o ano passado, ou seja, se foi aprovado, se foi reprovado, se foi transferido, que é um dado fundamental para o cálculo do IDEB. Mas aqui em São Paulo, também esse dado já será encaminhado pela Prodesp, já foi coletado pela Prodesp e será encaminhado pela Prodesp. Está aí, ó. Então, a situação do aluno, nesse site você pode entrar, agora ver a situação do aluno, então tem toda a navegação guiada, ela dá todas as informações de como funciona o sistema, que tem que informar, etc. e tal. Da mesma maneira, você pode ver o Educacenso em si. Então, pela internet, você tem acesso a todas as informações do censo. Mas eu queria alertar para isso. O processo do censo 2009, setembro, por volta de setembro, é a data-chave para vocês acessarem o sistema e corrigir, complementar as informações para que, no ano de 2010, vocês recebam os recursos do Fundeb relativos à educação integral. Era isso. Ficou claro? Obrigada, então. Vamos continuar aqui. Todas essas informações são hiper importantes. Essa última sobre educação integral, muito importante porque o programa Mais Educação está atendendo exatamente a educação integral, né? Então, tem várias ações do Mais Educação, juntamente com os outros ministérios, tipo Ministério do Esporte, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério das Cidades, que vai atender a escola de tempo integral. Então, é muito interessante essa observação para vocês. Agora, todos esses dados, eles são coletados lá da escola, né? E assim como nós estamos planejando a educação do município, uma das tecnologias que foram apresentadas, ou que foram desenvolvidas no país desde 1998, 99, foi o PDE. PDE, naquele tempo, PDE só, Plano de Desenvolvimento da Escola. E é interessante porque hoje nós universalizamos essa tecnologia para todas as escolas brasileiras e ela veio antes do PAR, que é o plano do município, né? A gente já tem aí, desde 99, fazendo PDE escola nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, agora universalizando para todo o Brasil. E, na verdade, o PDE escola é um instrumento de planejamento estratégico da escola que vai trabalhar 7 fatores de eficácia, que, na verdade, vai se conduzir para aqueles 4 do município, que é gestão, formação de professores, práticas pedagógicas e infraestrutura. E, planejando a escola, fica muito mais fácil planejar o município. Então, em termos de universalização, o PDE escola... Obrigada. Em termos de universalização, o PDE escola, ele está sendo trabalhado para ser universalizado. No ano de 2007, foram priorizadas escolas com IDEB menor que 3. E as eleitas, o número de escolas eleitas em todo o país foram 19 mil mais 9.861 escolas em 2007. Agora, em 2008, 19 mil escolas. Então, por que eu estou falando esse número? Para vocês não confundirem. Na verdade, o PDE escola, como instrumento de planejamento, ele está colocado no PAR, disponibilizado no PAR, para todos os municípios, né, fazerem adesão a esse instrumento para suas escolas. Contudo, num processo, assim como priorizamos os municípios para o PAR, o Ministério da Educação achou por bem, nos 2 primeiros anos, priorizar escolas para o PDE escola. As escolas priorizadas pelo IDEB em 2007 e em 2008, elas têm um acréscimo no PDDE de 50%.
Tá? Então, além do PDD normal, ela tem um acréscimo. Tá? Então, teve escolas que recebeu aí o PDDE, esse acréscimo, e não sabia o que fazer. Esse dinheiro é exatamente para fazer acontecer as ações que você planejou. Ponto. Essa é uma informação geral. Então, vamos lá no particular. Nós pensamos, naturalmente, que a escola ela deve ter 3 instrumentos. Se ela tiver 3 instrumentos bem elaborados, né, funcionais, elaborados com a participação de toda a escola, de toda a comunidade escolar, pronto, tudo vai acontecer de bom e todos os rendimentos que a gente quer vai acontecer ali dentro. E a gente começa, no âmbito da escola, a gente começa pela legislação. Quer dizer, a escola deve ter um bom regimento e que esse regimento seja elaborado pela própria comunidade escolar. Nada da Secretaria Municipal elaborar regimento ou proposta pedagógica para a escola. A escola deve elaborar o seu regimento, a sua proposta pedagógica e, a partir da proposta pedagógica e do regimento, elaborar o PDE Escola. O PDE Escola nada mais é do que um instrumento de planejamento. Agora, veja, como é que Acho que eu vou voltar aqui. Fui um pouco mais na frente. Eu vou voltar aqui. Vamos pensar como é que nós estamos nos colocando enquanto dirigentes e como é que o Ministério da Educação, a União, em termos de política, em termos de colaboração, como é que isso está colocado. Então, no âmbito da União, na organização das políticas e definição dos indicadores de avaliação, o IDEB, nós temos o PDE. Para estabelecer as diretrizes nacionais, né, que vai conduzir todas as nossas ações, nós temos o plano de meta com as diretrizes. E para operacionalizar isso, nós temos o plano de ações articuladas. Isso no âmbito da União. Agora, em todas as instâncias, em termos de legislação. Nós temos a Lei de Diretrizes e Bases, nós temos o Plano Nacional de Educação, nós temos o Plano Nacional, o Plano Estadual e o Municipal de Educação. Portanto, lá no próprio PAR, uma das primeiras ações que é colocada para ser pensada é o Plano Municipal de Educação. Tudo que você vai fazer no seu município tem que partir do Plano Municipal de Educação. Certo? E tem muitos municípios brasileiros que ainda não têm o Plano Municipal de Educação. Então, não adianta fazer um PAR, daqui a pouco você vai ter que corrigir esse PAR, que ajustar esse PAR de acordo com o seu plano municipal. Concorda comigo? PDE Escola e tantas outras ações que nós temos dentro das nossas escolas, tem que estar previsto, tem que estar pensado no Plano Municipal de Educação. E quando eu falo dessa legislação, nós muitas vezes na escola esquecemos de uma outra, que é a Lei Orgânica do Município. Tem que ver o que está na Lei Orgânica do Município para poder fazer o Plano Municipal de Educação. Certo? Bom, então na organização interna vem das políticas, das ações das políticas, vem o PDE, depois vem o Plano de Ações Articuladas e no município, lá na secretaria, vem o PES, que também é um instrumento de planejamento interno da secretaria, e o PDE. Bom, como é que o PDE Escola, como é que ele vai servir de comunicação? Nós costumamos dizer o seguinte, o MEC, ele só vai chegar na escola, o MEC, as ações do MEC, porque a gente costumava dizer assim, o dinheiro da educação vai tudo para o ralo. Por que o dinheiro da educação não chega na educação? Isso a gente cansou de falar, quem é educador, que vem caminhando, né? Cansou de falar isso. Por que o dinheiro da educação, por que os investimentos, por que as ações não chegam dentro da escola? Então, tinha muitos desvios por aí, né? Então, o MEC hoje vai conseguir falar com a escola a partir do momento em que a escola fizer o seu PDE e, através do PDE Escola, que também vai ter lá todo um diagnóstico e todas as ações e responsáveis e tal, ele, a escola, através desse instrumento, vai falar com a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Educação fala com o FNDE. Ou seja, o MEC, o FNDE, as ações virão via PAR para o município. Através do PAR vão chegar até as escolas. E tem ações que são diretamente via PDE Escola. E aqui eu abro um parênteses. Deixa eu passar aqui. O Mais Educação.
acessibilidade, Proinfo, Conselho Escolar e Formação pela Escola, essas ações, elas poderão ser demandadas diretamente dentro do PDE Escola e através do PAF, que alguém já deve conhecer. O PAF é um instrumento financeiro que vai trazer, que vai captar no FNDE o recurso para essas ações serem executadas. Então, o PDE Escola ele deve ser elaborado em consonância com o plano articulado exatamente por conta disso. Tem ações que vêm para a escola via PAR e tem ações que já vêm via PDE Escola mesmo. Tá? Pelo PDDE ou por outros recursos, ou por outro recurso, por outro instrumento, como é o PAF, mas vem direto para a escola. Então, veja, nós começamos a discutir o PDE da seguinte forma: o que é que tem a ver a proposta pedagógica da escola com o PDE? Nós passamos quase 18 anos discutindo assim. O que é mais importante? É a proposta pedagógica? É o PPP? Ou é o PDE? Uns achavam que era o PDE, outros achavam que era a proposta pedagógica. E ficou nisso. Até que nós chegamos à conclusão. Na verdade, a proposta pedagógica refere-se ao planejamento do aspecto pedagógico da escola. Ela vai dizer tudo o que é a escola. Ela vai dizer a linha, a estratégia, as concepções pedagógicas da escola. O ensino que se quer dar. Não é isso? O PPP não vem dizer isso? Tá. E para atingir o padrão de aprendizagem proposto pela escola, é necessário, então, ter como base a proposta pedagógica, que é o plano didático. O PDE, por sua vez, ele vai fazer com que tudo aquilo que foi pensado na proposta pedagógica possa acontecer. Então, vamos pensar assim, nós temos, a nível de nação, nós temos o Plano Nacional de Educação. Hoje, nós nos organizamos pelo PDE, o Plano de Desenvolvimento da Educação, e nos operacionalizamos a partir do PAR, do Compromisso Todos pela Educação e o PAR, não é isso? A nível de nação. A escola vai fazer isso, ela vai ter uma proposta pedagógica, vai pensar o seu ensino, vai pensar a sua proposta didática e pedagogicamente e vai operacionalizar, vai fazer acontecer a partir dos processos do PDE Escola. Certo? Então, ele trabalha todos os processos da escola, identificando as poucas ações que vão garantir um potencial de excelência no desempenho da escola. A proposta pedagógica trabalha as ações mais específicas da atuação diária do pedagógico da escola. É interessante lembrar que o PDE Escola, ele é um instrumento de planejamento estratégico e de operacionalização, então, da proposta pedagógica, como eu acabei de falar. Não só da proposta pedagógica, mas do regimento interno. Tem gente que tem um regimento interno de 1900 e pedrinha, né? É interessante isso, porque depois o professor cobra, tem professor que cobra punição para aluno, tem professor que não sabe como avaliar. Gente, tudo isso está no regimento interno e está na proposta pedagógica. Se o professor não toma conhecimento disso, se o professor não... Aquilo que eu falei no primeiro momento, a gente não se adequa, não assume aquilo que a gente não conhece. Já tem cristamente falando... religiosamente falando, a gente fala assim, a gente não ama aquilo que não conhece. Então, lá na escola também, se não for executado, se não for trabalhado pela comunidade escolar, a proposta pedagógica, o regimento interno e mais ainda o PDE Escola, nada vai acontecer. Quando da elaboração da proposta pedagógica, eu vou falar para quem a gente fazia no PDE Escola, a visão, elaborava pelo PDE Escola a visão, a missão, os valores daquela comunidade escolar. Hoje, você tem que ver isso a partir da proposta pedagógica. Você já, lá na proposta pedagógica, você já define os seus valores, a sua visão, a sua missão. Né? E o que essa visão, essa missão, vai ser contemplado dentro do instrumento chamado PDE Escola. No momento da formação das equipes para a elaboração do PDE Escola, os formadores deverão se apropriar do PAR. Claro, tem que ver o que o município está pensando para a sua escola. Tem um momento lá que eu mostrei para vocês no PAR, que vocês vão lá dizer assim, laboratório de ciências, né? Vocês colocaram lá 10 laboratórios de ciências. Aí tem um momento lá embaixo que vocês vão editar e vão colocar os beneficiários. Então,
quem vai ganhar aqueles laboratórios? Está lá, Escola Rui Barbosa, Escola José de Alencar, Escola não sei o quê. Então, a escola tem que se apropriar desse par, tem que saber o que é que está planejado para ela dentro do par, porque ela tem que também colocar isso, ver qual é a demanda dela, se ela realmente precisa desse laboratório. Deu para entender? Quer dizer, tanto o município, daqui a pouco, para revisar o seu par, ele vai buscar o PDE das escolas, para poder ver o que cada escola está necessitando, vai ser um pouco mais real, né? Quanto à escola, nesse momento, para fazer o seu PDE escola, ela tem que ver o que está planejado, o que o município está pensando para ela. E aí ela vai realmente ver se aquilo é uma demanda real, se ela precisa daquela ação. Enfim, no momento da formação das equipes, precisa tomar conhecimento, apropriar-se do plano de ações articuladas, e conhecendo as propostas, a destinação de ações, tendo a escola como beneficiária no par, a equipe escolar e o comitê estratégico, no momento da elaboração, validarão a sua demanda. Ou seja, nem adianta também estar no par, se a escola vê que aquilo ali não tem necessidade, ela não vai aprovar aquilo ali. Então, só vai receber, só vai demandar aquilo lá, se realmente for necessário. Um exemplo, só queria dar um exemplo para vocês. Lá no plano de ações articuladas, na dimensão 1, fala da gestão educacional, fala da existência e da proposta pedagógica. Então, na dimensão 4, se não me engano, indicador 5, está falando da proposta pedagógica e todas as demandas de planejamento estratégico para a escola está dentro dessa dimensão. Então, é interessante vocês prestarem atenção ao elaborar o PAR nesse indicador. Já falei sobre isso. É interessante só isso daqui. Vocês verem, o município também tem que prestar muita atenção no PDE das escolas. O que eles estão demandando? Como eu falei inicialmente, o Mais Educação, com várias ações, a formação pela escola, que agora também está implementando, porque a gente tinha só 4 capacitações, 4 formações, que era do Fundeb, PDDE, PNAE, enfim. Então, a formação pela escola estava trabalhando só com essas ações mais financiáveis do FNDE. Agora está ampliando, tem muito mais ações de formação dentro de formação pela escola. Então, é necessário vocês perceberem, vocês verificarem, enquanto município, se a escola já está demandando aquelas ações, porque ela vai receber um recurso próprio lá dentro, pela conta da escola, para poder executar essas ações. Então, nesse momento, vocês podem até devem colocar no par, mas sem financiamento. A mesma coisa vai acontecer com a escola. Ela vai colocar no PDE escola, ela vai colocar no plano de ação dela, aquelas ações que estão demandadas lá, só que ela não vai colocar financiamento. Isso numa capacitação ficará mais claro, tá? Mas é preciso que vocês já tenham uma ideia sobre isso, para não ter sobreposição de financiamento e de atendimento. Bom, a escola poderá, de acordo com o seu diagnóstico e prioridades, finalizar o seu... É isso? Sinalizar no seu PDE a necessidade de ações que demandam financiamento, aquisição de equipamento, mobiliário, enfim. Para as ações contempladas no PAR, a escola deverá indicar na coluna quem financia no plano de suporte estratégico do PDE que a ação será executada com recursos do PAR. Eu só estou colocando isso aqui para vocês porque vocês estão recebendo a professora Yara, da REMEC. Tem um carinho, assim, ela está trabalhando com muita eficácia e eficiência essa questão da qualificação do PDE escola no estado de São Paulo. Então, é interessante que a gente trabalhou um pouco essas orientações com os orientadores de PDE, e é interessante que vocês procurem saber pela REMEC como é que está a classificação do seu município, quando é que você vai fazer o PDE escola. Porque é interessante que mesmo que você não seja das 19 mil, e o ministro ainda fez questão de falar na reunião de prefeitos, dessas 19 mil, que vai dar 26 mil escolas atendidas com o PDE escola, com o acréscimo do PDDE. Então, mesmo que a sua escola, que as suas escolas não estejam nessa eleição de prioridade, é interessante que você já comece a fazer o PDE, que você já indique isso para a sua escola, que você já qualifique os seus servidores. A ideia é,
Dentro do par, você vai colocar a qualificação, a capacitação de 2 servidores da secretaria para ser multiplicadores, para que eles possam ir nas escolas e qualificar os técnicos, as pessoas da escola. Tá? Então, é interessante que vocês façam isso o mais depressa possível. Não só por conta do financiamento, do atendimento das ações, mas para que par e PDE possam caminhar juntos, né? E um instrumento servir ao outro, como é a ideia, já para 2009, os ajustes serem feitos a partir do PDE Escola. Bom, e mais ainda por conta das execuções. Como eu estou falando, as escolas priorizadas têm um acréscimo de PDDE. E as escolas estão assim, quando você fala com o prefeito, né, mesmo com o secretário municipal, a primeira coisa que ele quer saber é o que tem de dinheiro para nós. Então, é interessante que as escolas façam o seu PDE, né, e a partir do PAF, né, que é o Programa de Financiamento das Ações do PDE, já comecem a conversar para ver o que tem de financiamento. Aqui é só alguns exemplos, só para vocês verem, eu quero que vocês leiam, por favor, o Decreto 6.094, que dá a garantia de tudo isso que a gente está falando. A resolução para os 50% do PDDE com as escolas eleitas está no site do FNDE. Eu gostaria de pedir para vocês entrarem no site do FNDE, pegar todas as resoluções que eu até tinha colocado aqui para mostrar para vocês, mas tem algumas resoluções que são importantíssimas com relação a essas outras ações, tá, que não estão dentro do par, e mesmo a algum financiamento de alguma secretaria, que é interessante vocês